No ar, mais uma edição do programa Visão. Brasil realmente é o país da esculhambação. Aqui parece que tudo é programado para beneficiar, seja o delinquente, seja o infrator de trânsito ou qualquer que seja o tipo de transgressão à lei que alguém pratica. Observe, senhores, a decisão, que está em vigor, já está valendo desde o dia 21 desse mês, de maio, a decisão do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que obriga a instalação de placas avisando os motoristas infratores que eles vão encontrar pela frente radares e ainda, como já diz na resolução 214 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, resolução publicada em 22 de novembro de 2006, além da prévia sinalização para alteração da existência da fiscalização eletrônica na via, a norma prevê também que os equipamentos estejam disponibilizados de forma visível. Não dá para acreditar, Mas temos que acreditar porque a resolução está à disposição até pela internet, todos os meios de comunicação publicaram. E o pior é que alguns publicaram isso com uma certa euforia. Bem, quem tira uma carteira de motorista, aquela que não é por telefone, mas mesmo aquela que compra por telefone, se o vendedor for bom, ele passa as normas de trânsito. Então sabe que em todas as rodovias, no perímetro urbano, tem placas indicando a velocidade máxima que o motorista pode trafegar. Pois é. Então, já sabe que tem que cumprir as normas. Já sabe que tem as placas. Nas placas dizem velocidade. Mas não. Como aqui as leis são vagabundas, as normas são feitas exatamente para proteger o infrator e o delinquente, pois é, terá que ter uma placa avisando o motorista, esse que gosta de desenvolver alta velocidade, que o radar está ligado e também o radar está à disposição para que ele veja. Bem, se quem ver todas essas informações, a placa dizendo que tem radar ligado, e ele que vendo o radar ligado, e se ele cometer uma multa de trânsito, então ele não é um mau motorista só. Ele é, doidão, é pirada, pinel, porque viu e continuou desenvolvendo alta velocidade, Então, esta resolução do DENATRAN é uma aula de mau exemplo. É uma aula do que são as nossas leis, do que é a legislação brasileira. É a expressão de um país que literalmente não é sério e que as normas são feitas para proteger os infratores. Não é possível que alguém interprete isso como uma coisa boa. E andei pesquisando aí, pelo menos dos países civilizados, é o único país no mundo dos países civilizados que exige esse tipo de norma. Imagine, senhores, se isso se aplicar a um outro tipo de delito, ao traficante. Então, o traficante só poderia ser preso se tivesse escrito em uma placa grande: polícia na área fazendo blitz. Do contrário, ele não poderia ser preso. Então, observe como que são as coisas no Brasil. Aqui, de fato, é tudo feito para esculhambar. Cerca de 80 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro, incluindo aí acidentes urbanos, acidentes nas rodovias estaduais, nas rodovias federais e nas rodovias vicinais, nos trilhos, sei lá onde. Esse número de mortos por ano. E ainda as nossas autoridades, os conselheiros do DENATRAN e do CONTRAN, recebem o nosso dinheiro para fazer uma norma como essa. Isso é, no mínimo, uma sacanagem com o cidadão brasileiro.
que paga mais de 40% de impostos, né? A propósito, nesse dia 26 é o último dia que nós estamos trabalhando só para pagar impostos. Agora para frente, até o final do ano, é para a gente. Mas até agora, em média, evidentemente, que nós, salários médios, pagamos mais do que isso, né? Nós vamos até o mês de julho trabalhando somente para os impostos. Mas, em troca dos impostos que nós pagamos, temos essa sacanagem oficializada que é proibir, na verdade, significa proibir os estados e os municípios de multar os motoristas infratores. É exatamente isso que vai estimular o grande número de acidentes de trânsito. É isso que fazemos e é só ver outros exemplos, até em outro programa voltaremos a tocar sobre o assunto, como aqui no Brasil é a terra onde o delinquente, o infrator, se dá muito bem. E o resto? E os demais segmentos da sociedade? Esses que se dane. Cabe a esses pagar os impostos e manter os nossos políticos corruptos e os nossos conselheiros que fazem normas como essa, repetindo aí a resolução do CONTRAN, é a resolução 214 do dia 22 de novembro de 2006. Quem tiver curiosidade, entra na internet, certifique-se disso. E os motoristas que gostam de exceder na velocidade, que gostam de viver grandes aventuras, podem continuar à vontade. Pode correr o quanto quiser, porque se tiver um radar vai ter que estar sinalizado, muito bem sinalizado. E aí também, se você for multado, né, meu caro? Você também não tem explicação, né? Porque aí já é sinal de Pinel mesmo. Tempo esgotado, o programa Visão Livre fica por aqui. Até a próxima edição.